Bem, como nós sempre fazemos, Josival Pereira, o seu boa tarde e também a primeira pergunta para o candidato. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, Tássio. Eu tenho feito basicamente essa pergunta a todos os candidatos, quase o mesmo formato, que é o seguinte: depois de 2 meses de campanha eleitoral, pouco mais de 2 meses de campanha eleitoral, a pergunta é: depois de visitar a Paraíba, andar a Paraíba, participar de debates e discutir, o que é que mudou em sua visão a respeito do Estado e qual a sua opinião a respeito dos seus concorrentes? Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Josival. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Tomar o Debate. Mudou tanto o conhecimento da nossa pessoa, da minha candidatura, Tássio, quanto candidato ao governo, e mudou que a Paraíba passa a conhecer as nossas propostas, as nossas ideias, o que a gente tem de apresentar para o Estado da Paraíba. Ao mesmo tempo que a gente apresenta essas propostas, mesmo que desproporcional os espaços que nos é possibilitado por alguns sistemas de comunicação, e ao mesmo tempo começa a perceber a briga, a arenga entre os que eram amigos até um dia desse que hoje aparecem enquanto opositores, mas que representam nada mais nada menos que o continuismo na política da Paraíba. Então a gente conseguiu estar além das nossas expectativas, visitamos mais municípios que o esperado, dialogamos com muitas pessoas. Hoje de manhã, inclusive, nós estávamos em um debate entre os candidatos lá no Sesc Centenário. Já fica aqui o abraço para toda aquela juventude que muito bem nos recebeu, e isso muda bastante, porque as pessoas começam a perceber que existe uma alternativa no processo eleitoral. O governador Ricardo Coutinho disse ontem aí, que na análise que ele estava fazendo, que queixou-se, disse que o nível da campanha é muito baixo, que não discute propostas, não compara. O que é que você acha disso? Não, eu acredito que ele tem razão nisso, porque ele e o ex-amigo dele, o Cássio, que estão nessa arenga de baixo nível, né? Nós estamos conseguindo mostrar o que existe de diferença entre esses candidatos que sempre governaram, mas ao mesmo tempo apresentar o nosso programa. Por isso que a gente sugere, sempre que a gente vai para alguma atividade, Josival, que as pessoas visitem a nossa página na internet, que é tarcioteixeira.com, ou no Facebook, Tássio Pessoal, e possa ler o nosso programa de governo. E leia todos, porque quando você lê o programa, tirar as diagramações, tirar os dados do IBGE, você vai ver que a nossa candidatura é que tem as propostas mais interessantes para o Estado da Paraíba, e que se apresenta essas propostas com base em princípios e diretrizes políticas também objetivas, porque não se trata de um debate meramente técnico de boas propostas, mas de que lado essas propostas estão e quem vai perder no meio desse debate. Porque se a gente vai fazer um diálogo diferenciado, alguém vai ter que perder. E na nossa avaliação, quem tem que perder são os que ganham mais e não o povo. Bom, no guia eleitoral, o senhor dispõe de 1 minuto e 11. Dá tempo de expor propostas nesse tempo e, em caso de negativa, que tipo de estratégia, que tipo de forma o senhor encontrou para levar as suas ideias, a ideia do seu partido aos eleitores da Paraíba? Cláudia, no guia, apesar de ter 1 minuto e 11, nós estamos focando em o que nos diferencia e que propostas nós temos para a Paraíba. O guia dos outros, que poderiam estar trabalhando de proposta, eles estão nessa baixaria que vocês já muito bem descreveram aqui dessa campanha eleitoral, e ao mesmo tempo muito abraço, muita imagem de carreata, de caminhada, mas não apresentam alternativa. Então a gente tem conseguido, nesse 1 minuto e 11, apresentar não só a nossa candidatura, mas os apoiadores que estão com a gente, e apresentar essas propostas que no dia de hoje aqui, que nessa entrevista a gente vai poder detalhar com mais calma. E a gente se agarra a isso com unhas de dentes. Porque, por exemplo, os telespectadores que estão nos acompanhando, a maioria esmagadora, nunca respondeu uma pesquisa. Essa semana, ao mesmo tempo que a Globo faz uma pesquisa do Sistema Ibope, ela retira o direito da nossa participação em entrevista na bancada do JPB primeira edição. A gente entende que isso é um ataque à democracia. Não é um direito meu, enquanto candidato, de participar daquela entrevista, mas um direito do povo da Paraíba de poder acompanhar e conhecer quais são os candidatos e quais são esses programas. Então, a Paraíba está sendo atacada nessa democracia. E a nossa candidatura está se propondo a fazer um debate também da democratização dos meios de comunicação. O senhor disse que tem propostas muito objetivas para a Paraíba, que é o que diferenciaria a sua candidatura. E vamos fazer o seguinte: faça um resumo dessas propostas e depois a gente detalharia. Quais as... Poderia começar com a proposta prioritária e depois ir derivando para algumas outras. Exatamente. Qual seria a prioridade? Ok. Prioridade, essa pergunta eu costumo dizer que ela é a mais difícil para a gente, porque não tem uma proposta e um objetivo que a gente vá cumprir de imediato. Porque o que existe é uma negativa de direito e um desmonte das políticas públicas no nosso Estado
que já vem de muitos anos, já vem não só desse governo, mas dos últimos governos que estiveram no estado da Paraíba. Então, se a gente vai falar de escolas, a gente vai na perspectiva de reabrir as escolas que foram fechadas, mas ao mesmo tempo ampliar, trazendo para o ensino de tempo integral a profissionalização. Se a gente vai para a saúde, precisamos devolver a saúde ao povo da Paraíba, cancelando toda e qualquer forma de terceirização que hoje retira esse direito da população. Se a gente vai para o campo da comunicação, como nós falávamos antes, a criação do Sistema Paraibano de Comunicação, com uma TV pública e a ampliação do sinal da Rádio Tabajara e a democratização dos recursos da comunicação, ela permite que a gente divulgue a nossa cultura, o nosso estado, com bem mais propriedade. Quando falamos em segurança pública, mais ainda, né? Porque quando se fala de segurança pública, muitas vezes a população remete, ou esses que prometem, remetem, simplesmente à compra de viaturas, a bala e a arma. E a gente entende que todo esse aspecto preventivo, ele tem a obrigação de ser realizado anteriormente. Mas enquanto não se realiza, a gente precisa reabrir as delegacias fechadas, garantir policial e equipe suficiente para o atendimento. Eu tive na campanha, Josival, em Cachoeira dos Índios. O problema que eu vi lá não é diferente dos problemas aqui na nossa capital, aqui na Grande João Pessoa. Uma delegacia fechada, sequer dava para perceber que de fato ali funcionava uma delegacia, não tinha delegado, e aí não era incompetência ou porque o delegado estava passeando, é porque ele estava atendendo as outras cidades vizinhas, e ela estava fechada porque quem atende lá eram os policiais militares, já em desvio de função, porque não tem corpo suficiente, profissionais suficientes para atender a segurança pública. Então não existe uma proposta única para a gente tratar e resolver os problemas da nossa Paraíba. A gente precisa reestruturar essas políticas públicas, fazendo com que elas existam e funcionem em nosso estado. Para fazer essas mudanças todas, será preciso muito investimento. Esses recursos virão de onde? Essa é uma pergunta bem recorrente, né? Para todas as candidaturas, mas mais ainda para uma candidatura de esquerda como a nossa. Nos últimos 4 anos, Cláudio, foram 5 bilhões de reais em isenção de impostos. Isenções que são dadas para as grandes empresas e não para o pequeno comerciante, não para o pequeno proprietário, pequeno produtor que ali está. Esses 5 bilhões significa metade do orçamento do estado da Paraíba para o ano de 2014. Mais da metade se a gente contar a receita corrente líquida. Então é um recurso que daria para a gente aplicar, resolver os nossos problemas de educação, de saúde, de segurança. Por que priorizar a isenção fiscal para essas grandes empresas em detrimento do pequeno produtor? Se a gente traz como exemplo aqui os pequenos comerciantes, nós temos no estado da Paraíba, a cada 11 hiper supermercados para 100 mil habitantes. Quando a gente vai para os mesmos 1.000 habitantes, para os microempreendimentos, para o mercadinho, para a mercearia que está lá no nosso bairro, atendendo, empregando a sua família e outras dezenas e centenas de pessoas, esses não têm essa mesma isenção, esse mesmo favorecimento. Então, a gente inverter essa lógica de desenvolvimento e trazer esses recursos para as políticas públicas, não tenham dúvida que vai resolver o nosso problema. Bom, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o candidato do PSOL ao governo do estado, Tássio Teixeira.